colegas! Antes de começar o caso de hoje, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, gente, deixar muito like pra mim, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta às 18 horas nesse canal, então se inscreve pra você não perder nada e aproveita e ativa o sininho, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa, e continua comentando aqui embaixo que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês. O caso de hoje é um caso brasileiro envolvendo uma garotinha que vocês pediram muito e vai chocar você. Hoje eu vou contar o caso Beatriz Angélica. Beatriz Angélica Mata Ferreira da Silva nasceu no dia 11 de fevereiro de 2008 em Juazeiro, cidade vizinha Petrolina, em Pernambuco. Beatriz era filha do professor Sandro Romilton Mata e da deputada Maria Lúcia Mota e tinha dois irmãos mais velhos, Samira e Leandro. A família toda morava numa chácara rural de Juazeiro e o pai de Beatriz, ele lecionava inglês na escola Nossa Senhora Auxiliadora, uma escola católica e particular bem conhecida em Petrolina. A Beatriz, gente, ela era muito carinhosa, uma menina assim muito querida, ela adorava brincar com os irmãos dela, ela nunca queria dar trabalho para os pais, então ela sempre ajudava a mãe nas tarefas. Era uma menina assim que realmente todos gostavam, ninguém tinha nada para falar da Beatriz. Ela tinha o sonho de ser veterinária porque ela amava os bichinhos, era uma garota exemplar. E tanto a Beatriz quanto os irmãos dela, eles estudavam nesse colégio que o pai dela lecionava, no Colégio Maria Auxiliadora. No dia 10 de dezembro de 2015, era a formatura da irmã da Beatriz nesse colégio. A irmã estava se formando no ensino médio e a Beatriz foi, tanto com o pai como com a mãe, toda a família foi, assim como as famílias também das pessoas que estavam se formando. Tava todo mundo lá, tava tendo uma festa nesse colégio para comemorar realmente a formatura, né, dos formandos. O pai da Beatriz estava no palco falando algumas palavras, porque ele lecionava, ele era professor daquele colégio. Então todos estavam muito felizes, comemorando, né, a filha mais velha aí se formando. Beatriz também estava super feliz de ver a irmã se formando, então era um dia muito feliz para aquela família. E como eu falei para vocês, como o pai da Beatriz, ele era professor nesse colégio, né, ele lecionava lá, tanto a Beatriz como a irmã dela estudavam nesse colégio. E o pai da Beatriz, ele dava aula há 14 anos nesse colégio, muita coisa, né, gente? Então assim, era um colégio realmente que ele tava lá, assim, praticamente desde o começo da carreira dele, e eles gostavam muito do colégio. E esse evento, então, dos formandos, né, acontecia todo ano na quadra do colégio. Então eles sempre faziam esse evento para comemorar os formandos daquele ano. Nesse dia, a Bia tinha 7 anos de idade, era uma garotinha super jovem. O evento estava lotado, como eu falei para vocês, tinha os professores, tinha os alunos, tinha cerca de 2.500 pessoas e acontecia na quadra do colégio. A Beatriz começou a ficar com muita sede e ela pediu para a mãe dela, ela pediu permissão para a mãe dela para ela ir tomar água no bebedouro do colégio, né, que ficava no andar de baixo. A Bia já conhecia o colégio porque estudava lá, né? A mãe também, né? Então a mãe não viu nenhum problema e falou: não, claro, filha, pode ir, mas volta logo pra cá, né? Então a Bia foi até esse bebedouro pra tomar um pouco de água. Só que aí passaram-se alguns minutos e nada da Bia voltar. E a mãe começou a achar aquilo esquisito, falou: peraí, ela só foi beber água, né? Ela foi no bebedouro aqui de baixo, é rapidinho, por que ela tá demorando tanto? Nesse momento, o pai da Bia, o Sandro, ele tá no palco, como eu falei pra vocês, ele é professor da escola, então ele tava no palco ali representando os professores naquela cerimônia e tudo mais. A mãe da Bia, preocupada, ela avisa o pai dela, o Sandro, que tá no palco naquele momento. Naquele momento tava rolando a apresentação de uma banda, então tava tendo música, era um momento muito alegre naquele colégio. Mas o Sandro, o pai da Bia, ele interrompe a apresentação da banda, fala o que aconteceu, fala: gente, minha filha sumiu, ela foi beber água e ela desapareceu, ela não voltou. E aí ele dá as características físicas da Bia, né? Ele fala: ó, ela tem tantos anos, ó, ela é assim, assim fisicamente, por favor, me ajudem a procurar ela, que a gente tá preocupada e tudo mais. Inclusive o Sandro começa a gritar no microfone: Bia, Beatriz, minha filha, cadê você? Volta, a gente tá preocupado
e tal. Então é uma coisa que aquelas 2.500 pessoas ficam sabendo que a Bia tinha sumido e todo mundo na hora se prontifica a ajudar aquela família, todo mundo começa a procurar a Beatriz. Nisso a polícia também é acionada imediatamente, gente, porque é o que eu falei pra vocês, passaram bastante tempo, as pessoas estavam procurando a Beatriz, não estavam achando ela no colégio, era uma menina de 7 anos só, né? Então a preocupação ficou muito grande, a polícia já entra no caso, já começa as buscas ali junto com todo mundo. E aí, às 10h50 da noite, né, gente, a polícia encontra o corpo de Beatriz. Eles encontram o corpo dela numa sala que já estava desativada, que não era usada mais por ninguém, e lá está o corpo de Beatriz. Essa sala onde o corpo dela foi encontrado não estava sendo usada e o corpo dela foi achado atrás de um armário. Então parecia realmente que alguém quis esconder esse corpo num local que não era usado e ainda colocaram atrás do armário, né? Então parecia realmente que a pessoa queria esconder. E aí tinham câmeras de segurança em toda a rua por volta daquela escola. É uma escola bem conhecida, né? Como eu falei, uma escola particular, muitos conhecem. Então assim, normalmente tinha segurança e eles tinham essas câmeras, né? E aí imediatamente a polícia vai ver essas câmeras, aciona essas câmeras de segurança pra ver se eles conseguem ter alguma resposta e dá pra ver um suspeito, gente, andando por volta da escola. Ele caminhava por volta da escola segurando uma faca. Nesse momento, esse suspeito recebe uma ligação, ele atende o celular, depois que ele desliga o celular, ele esconde essa faca no sapato dele e ele entra na escola. A escola tava com os portões fechados, mas tinha um portão que tava aberto, que tava semi-aberto, e ele entra por esse portão que tava meio aberto. A Bia, gente, uma menininha só de 7 anos, foi assassinada com 42 facadas. Ela tinha ferimentos de facas no tórax, nos membros superiores e inferiores. E a faca que ela foi assassinada foi encontrada do lado do corpo, então, né, o assassino ainda deixou a faca ali, mas assim, um ato de extrema violência com uma garotinha tão nova, né? E aí no dia 14 de janeiro começaram as investigações da polícia pra achar quem era esse suspeito. E aí a polícia achou 2 DNAs masculinos, né, fazendo perícia e tudo mais, no corpo de Beatriz. Na verdade, um tava na faca e o outro tava nas unhas da Bia. Os delegados que estavam cuidando do caso, eram 3 delegados, gente, realmente muita gente se empenhou aí nesse caso, eram 3 delegados. Eles conseguiram descobrir que 10 dias antes desse crime, as chaves da escola tinham desaparecido, então parecia aí uma coisa premeditada. No dia 22 de fevereiro de 2016, após pegar vários depoimentos aí de testemunhas, a polícia divulga o retrato falado desse suspeito. Porque algumas pessoas viram esse suspeito, esse que eu contei pra vocês, que pegou, né, atendeu o celular, que recebeu essa ligação, ele entrou no colégio, escondeu a faca, entrou no colégio. Algumas testemunhas viram esse homem porque perceberam que era um homem que tava tendo uns comportamentos estranhos, que tava nervoso, tava falando umas coisas esquisitas. Então ele chamou a atenção de algumas pessoas que estavam nesse evento aí, nessa cerimônia que tava rolando do ensino médio. Então essas pessoas vão até a polícia, né, testemunham e a polícia consegue fazer o retrato falado dele. Em março de 2016, a polícia descobre que pelo menos 5 pessoas estavam envolvidas na morte de Beatriz. Dessas 5 pessoas, eram 4 homens e uma mulher. Os suspeitos imediatamente negaram o crime, né? A todo momento eles negavam esse crime e eles mentiam também em depoimento. Uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra coisa. Então realmente eles mentiram ali no depoimento deles. E o que é mais doido de pensar é que todos os suspeitos já trabalharam no colégio ou estavam trabalhando no colégio naquele momento. Então eram funcionários lá de dentro, ex-funcionários lá de dentro, o que deixou os pais desesperados e super preocupados, né, os pais dos outros alunos que estudavam naquele colégio, porque eles pensaram, caramba, os suspeitos, né, quem cometeu isso com a Beatriz é alguém daqui de dentro, são funcionários, são pessoas que estão aqui todos os dias com os meus filhos, né, são pessoas que conhecem a escola, que conhecem os nossos filhos. Então isso assustou totalmente a população e deixou todo mundo
mundo chocado pensar realmente que esses suspeitos eram pessoas que estavam ali dentro do colégio. Sobre o local do crime, né, o local onde aconteceu a morte da Beatriz, a polícia diz que é incerto, assim, eles não conseguiram chegar a um consenso, mas o que eles sabem é que a Beatriz não foi morta naquele quarto onde foi achado o corpo dela, atrás do armário e tal. A polícia diz que o local onde o corpo foi encontrado não apresentou vestígios de crime, né? Então com isso eles conseguiram detectar que realmente ela não morreu ali. E também a polícia, através de perícia, conseguiu detectar que a Beatriz não entrou ali sendo arrastada, ou seja, provavelmente ela já entrou nesse local sem vida. Sobre esse local, né, onde a Beatriz foi morta, algumas pessoas suspeitam de uma sala de balé que foi reformada uns dias antes, mas nada é certo. Então vamos às motivações, o que levou a esse crime. A polícia tinha duas suspeitas. Uma seria motivações religiosas. A polícia constatou que essas pessoas que poderiam ter feito isso queriam fazer algum ritual de magia negra e tudo mais, porque a escola era católica, né? Então, para atingir essa escola que era católica, a polícia achou que realmente poderiam ter usado a Beatriz, que foi escolhida aleatoriamente, né? Eles não entraram com foco de matar a Beatriz em si, mas de pegar qualquer criança para esse ritual de magia negra e atingir a comunidade católica. Em novembro de 2016, ainda não se tinha uma resposta concreta sobre o caso, gente. Olha que loucura, a família ainda não tinha resposta suficiente, não tinham conclusões do que tinha acontecido e olha, já tinham se passado 3 anos que a Beatriz foi morta. A polícia envolvida no caso, tudo, e a família não tinha respostas. Então vocês imaginam a dor dessa família, né? Se passando 3 anos sem saber realmente o que fez a Beatriz ser morta, quem exatamente matou, como foi a morte, nem nada, né, gente? Muito triste. Em dezembro de 2021, a mãe da Beatriz, a Angélica, iniciou uma caminhada de 712 quilômetros até o Palácio das Princesas em Recife para pedir ajuda do governo nesse caso, porque já que a polícia não estava conseguindo chegar a uma conclusão, né, eles queriam que o caso tivesse realmente mais notoriedade e foram até o governo pedir ajuda para tentar desvendar esse caso que 3 anos depois nada tinha acontecido. Inclusive a mãe da Beatriz suspeita que existe corrupção na polícia de Pernambuco, devido ao modo que os agentes conduziram essa investigação, que não era uma investigação tão difícil de conduzir, mas que após 3 anos ainda não tinham respostas. Tinham suspeitos, tal, achavam que podia ser uma coisa, mas ninguém tinha resposta. No dia 28 de dezembro de 2021, o governador Paulo Câmara anunciou a demissão do perito criminal Diego Costa, que trabalhou no caso de Beatriz, porque realmente, assim, o negócio não era solucionado, então o governador se meteu realmente e demitiu o perito. Em 11 de janeiro de 2022, olha quanto tempo foi passando e o caso não foi solucionado. Foi realizado um laudo pericial que apontou que a faca usada para matar a Beatriz tinha o DNA de Marcelo da Silva, de 40 anos. Que aí sim confessou realmente ter matado a Beatriz. Então o Marcelo confessa o crime e ele diz pra polícia que ele matou ela porque ela viu a faca, ele tava andando pela escola com a faca escondida, mas segundo ele a Beatriz viu a faca e começou a gritar muito, gritar, e o Marcelo, com medo dela chamar a atenção das pessoas que estavam ali, né, e ele ser preso porque ele tava portando uma faca, ele assassinou ela. O Marcelo já tava preso porque ele tava respondendo por outros crimes, então naquele momento ele já estava preso. E aí o Marcelo, em depoimento para a polícia, ele fala que ele nunca cometeu um crime tão bárbaro na vida dele. Ele assume, né? Ele fala: eu sou criminoso, fui eu que fiz tudo isso realmente, mas eu nunca cometi algo tão bárbaro na minha vida, nem eu consigo entender o que aconteceu. O Marcelo diz que ele estava sentado no momento que a Beatriz viu ele e que ela viu a faca na perna dele e que ela imediatamente falou para ele: você tá armado. E o Marcelo ficou sem reação, ficou pedindo pra ela ficar calada, pra ela não falar nada. Ele ficava falando pra ela: fica quietinha, cala a boca, fica caladinha. E aí o Marcelo disse que nesse momento ela não parava, ela começou a gritar e ele mandando ela ficar calada, ela não ficava quieta e aí ele começou realmente a atingir ela com a faca. Ele disse que ele nem lembra quantos golpes de faca ele deu na Beatriz porque ele tava tão nervoso naquele momento, o quarto era escuro que ele tava ali e ele só foi fazendo e ele nem pensou. A mãe da Beatriz
Beatriz diz que ela tem certeza que a Beatriz não ia reagir dessa forma por ver uma faca, porque a Beatriz só tinha 7 anos, então ela não ia ter essa noção do perigo, ela não ia olhar pro Marcelo e falar: meu Deus, você tá armado, começar a gritar. Ela não tinha essa noção porque ela era muito novinha, então ela acha que é mentira esse depoimento do Marcelo. Inclusive ela fala que ela tem certeza que a filha dela não foi escolhida de forma aleatória, né, como o Marcelo fala, que ela tava ali no lugar errado, na hora errada, começou a gritar e aí ele foi lá e fez isso. Não, a Lucinha diz que ela tem certeza que ele entrou lá pra matar a Beatriz, que ele já entrou pensando nisso e que essa história é balela, é mentira. E aí a polícia até perguntou pro Marcelo: que horas que você parou de esfaquear a Beatriz, o que te fez parar? E ele falou que ele só parou quando ele ouviu que ela não tava mais gritando, quando ele viu o silêncio. Ai, gente, é muito difícil, né? Caso que envolve crianças, assim, cara, assim, a gente fica com o estômago embrulhado. Esse caso é muito complexo, assim, eu procurei bastante informações, tem mais informações técnicas, mas é um caso que gera repercussão até hoje. A família não acredita realmente que foi dessa forma a morte da Beatriz, a família acha que tem outras coisas por detrás, mas até hoje a família não tem essas respostas, né? A resposta que eles tiveram é essa, né, que foi esse rapaz, Marcelo, que foi dessa forma a morte, mas como eu falei pra vocês, a mãe não acredita, então é uma coisa que eles vão ficar sempre com isso na cabeça, com essa dúvida na cabeça do que realmente aconteceu com a Bia naquele dia. Teve vários erros da polícia, né, gente, de perícia, tiveram que pedir ajuda de governo, então assim, foram anos e anos nesse caso, sem ter uma resposta, que depois de anos teve um desfecho, mas que a família não acredita nesse desfecho. Muito complicado, meus sentimentos aí pra toda a família da Beatriz, que ela descanse em paz. Gente, uma situação horrível, né, num colégio que a gente acha que nossos filhos vão estar seguros naquele colégio, mas não é bem assim. Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês já conheciam o caso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!